A paz do Senhor, meu nome é Dalmir, faço parte da rede de homens e sou líder de PG. Hoje vamos estar lendo de 2 Samuel 18 ao 21, convido vocês para acompanhar na leitura. E Davi contou ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. Davi enviou ao povo 1/3 debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que a metade de nós mora, não porão o coração em nós. Porque, ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirvás de socorro. Então Davi disse-lhes: O bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai, e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor a mim ao jovem a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante os seus servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque dos que os da espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura de ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante, o que vendo um homem e fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, porque não feriste logo ali em terra? É forçoso seria dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei teu deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos, cada um, de tocar no jovem, em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporarias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou ao povo a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo, e tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que era no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixe-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas. Porém, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova. Porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu.
E prosseguiu, Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. E disse Joabe, para que agora correreis tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou o Cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei, se vem só, há novas na sua boca. E vinha andando e chegando. Então, viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então, disse o rei, também esse traz novas. Disse mais a sentinela, vejo o corredor do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então, o rei, este homem bem e vive com boas novas, virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei, paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei, vá bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimás, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo. Porém, não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse, anunciar-te-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos aqueles que levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cuxita, sejam com aquele jovem os inimigos do rei, o meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava em cima da porta e chorou. E andando, dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando a lástima por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou por furtadelas da cidade, como o povo de vergonha que escoava quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe, o rei, em casa e disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos, e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas. Amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entende, hoje, que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém, Israel fugiu cada um para suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos dos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok,
e Abiatar, sacerdote, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que serei vós os últimos em trazer o rei para sua casa? Vós, irmãos, meus e a minha carne sois vós. Porque, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei? E a masa direis, porventura, não és tu osso da minha carne? Assim me faça, Deus. E outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe? Assim, moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu, todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá e veio a Gilgal, para ir encontrar com o rei a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, encontrando-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele no Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perseveramente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não converse o rei isso no coração. Porém, teu servo deverás confessar que pequei. Porém, eis que sou o primeiro da toda a casa de Jessé. Desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, os filhos de Zeruia, para que hoje me sereis adversários? Morrerei alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei de que fui feito rei de Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém e encontrando-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E ele disse: o rei, o meu senhor, o meu servo me enganou, porque o meu servo dizia: abardarei um juramento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois o que bem parecer aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho de te clamar, ó rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais dos teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, repartir as terras, e disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já vi o rei, meu senhor, em paz a sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei ao Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, a sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber?
Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será teu servo ainda passado de rei, meu Senhor? Com isso, passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E porque me recompensará o rei e tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morarei na minha cidade junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas eis, aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faz-lhe que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos meus olhos, e tudo quanto pedires farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei Barzilai, e abençoou, e ele voltou para seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduzindo o rei, como também a metade do povo de Israel. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtará nossos irmãos, os homens de Judá, e conduzirão o rei à sua casa sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá: os homens de Israel, portanto, o rei é nosso parente. E por que vós irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram-lhe: 10 partes temos no rei, e até em Davi, mas temos nós do que vós, porque, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bic. Porém, os homens de Judá se uniram ao rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei e as 10 mulheres, suas concubinas, e deixara para guardarem a casa, e pôs numa casa em guarda, e as sustentavas, porém não entrou nelas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresentar-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou ali do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que tu e teus servos do teu senhor o perseguem, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele homens de Joabe, os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bic. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. E estava Joabe cingindo da roupa que vestiu, sobre ela um cinto e uma espada e seus lombos, e a sua bainha, e adiantando-se lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar, e Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu
com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas. E não feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bique. Mas um dentre dos moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queria Joabe, a quem seria por Davi? Siga Joabe. E Amasa estava envolto do seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou-se Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiam a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bique. E passou, pois, todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maacã, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E viram, e o cercaram Abel-Bet-Maacã, e levaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega até cá, para que eu te fale. Chegou-se ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pedirão conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e tu procuras matar uma cidade que é a mãe de Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim, que eu tal faça que devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem no monte Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bique, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entregar-me-ei só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que tu será lançada a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou e todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos de Josafá, filho de Ailude, que era chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok, e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, e Jairita, era oficial mor de Davi. Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e falou-lhes. Eram os filhos de Israel, mas do resto dos amoreus, os filhos de Israel, lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou ferir-los, o seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretende matar a pessoa alguma em Israel. Disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir um termo
algo, Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens para que enforquemos ao Senhor. E Gibeá de Saul, eleito Senhor, e disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Irmã e Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Mealatita, e entregou na mão dos Gebionitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7, juntamente foram mortos nos dias de cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não tinha que as aves dos céus aproximassem deles no dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi, que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi a Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais furtaram da rua Bet-Sean, onde os filisteus o tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou contra a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia espada nova. Este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu, e os filisteus, e os matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gog ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Assatita, feriu Asafé, que era um dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gog, e Eleanã, filho de Jared, o Regim, o Belamita, feriu a Golias, o Geteu, de cuja lança era de haste com um eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada uma das mãos 6 dedos e cada um dos pés 6, 24 em todos. E também este nascera dos gigantes. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então, finalizamos a leitura de hoje. Eu convido você a estar orando. Amado Deus, obrigado pela oportunidade de mais um dia, Senhor, estarmos na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê discernimento da Tua palavra e que esteja trabalhando em nós também, Senhor, nos aprimorando. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam na leitura.